Bom dia, meus alunos da Escola Municipal Bom Jesus. Meu nome é Igor, sou professor de vocês do 9º ano, tá, de Geografia. E nessa aula de hoje estarei trabalhando com vocês o conteúdo Origens e Bases no Mundo Global. Então, basicamente, estaremos falando sobre a globalização, né? E os seus conceitos e as suas características e complexidades. Então, assim, como estão falando aqui, nunca estivemos tão próximos. O que isso significa? Que estamos próximos dos norte-americanos, dos europeus, dos asiáticos, graças à globalização. Então, tudo o que é produzido nesses países também é produzido aqui e é comercializado aqui. Como, por exemplo, eu tenho esse celular aqui. Esse celular, ele é vendido e comercializado em outros países, como Estados Unidos, na China, na Europa, em geral, e assim por diante. Bom, há mais de um século, meios de comunicações como rádio e telefone tinham acabado de ser inventados, e um número reduzido de pessoas podia obtê-los. Além disso, o acesso à informação era mais restrito. A partir da década de 70, com a revolução informacional, com a introdução dos computadores e de redes de telecomunicações instantâneas, que possibilitaram a informação em tempo real, por meio de noticiários televisivos, da internet e da telefonia móvel. Então, com isso, os hábitos de consumo, como a preferência por determinadas formas de se vestir, filmes e músicas, podem ser compartilhados diariamente, a todo instante, por pessoas de diversas culturas e países, como eu disse anteriormente. Então, como a gente pode observar aqui, temos aqui nas figuras imagens do filme Star Wars. Ou seja, é uma cultura norte-americana, um filme, e no caso, aqui na figura 1, essa imagem é de um país, né? No caso da Tailândia e do Reino Unido. Então, países diferentes que cultuam a mesma cultura. Ou seja, na Tailândia e no Reino Unido eles são muito distantes, certo? Mas possuem a mesma cultura. Como tudo começou? As economias mundo. Então, até o século XV, o meio natural e as limitações dificultavam, mas relações econômicas e culturais entre povos de diferentes continentes entre populações de uma mesma região. Cadeias montanhosas, cordilheiras e oceanos dificultavam viagens das comunicações. E embora o comércio de longa distância ocorresse, era realizado em ritmo muito mais lento se comparado aos padrões atuais. Porque, por exemplo, a gente pega lá as navegações portuguesas, quando começou as navegações no nosso país, nosso território, levava-se 40 dias de Portugal até aqui, entendeu? De navio. Quando eles iam para a África, do outro lado leste, ele dava a maior volta no continente, levava 2 meses para poder buscar negros e trazer negros para cá. Então hoje não. Hoje, questão de horas, a gente já está em outro país, por meio de avião ou até mesmo navio. Coisas de um dia para o outro, já a velocidade melhorou e tudo, e assim por diante, que melhorou assim, a questão do comércio e da globalização e das trocas culturais. Bom, dessa maneira, o isolamento e a autossuficiência econômica eram condições comuns à maioria dos povos. Muitas vezes as pessoas nasciam, viviam e morriam sem saber da essência de outros povos e culturas diferentes da sua, ou acabavam tomando conhecimento deles apenas por meio de lendas e relatos de viajantes. Então, assim, até o século XV, a Terra abrigava 5 economias mundo, ou seja, 5 grandes regiões do planeta economicamente autônomas, capazes de garantir o abastecimento de suas próprias populações. Segundo o historiador francês Fernand Braudel, as 5 regiões eram Europa, China, Índia, África, Árabe e a América ocupada por civilizações pré-colombianas. Então, nessa questão, aqui como vocês podem observar, existiam apenas
poucas regiões de comércio, né? Aí a partir desse momento que foi acontecendo colonizações, foi acontecendo ocupações do nosso território, foi melhorando um pouco mais assim o intercâmbio cultural, certo? As 4 fases da globalização. Então vamos falar aqui a primeira fase. A primeira fase foi os primeiros movimentos de expansão geográfica entre os séculos XV e XVI, durante as grandes navegações, como a gente já estava falando antes, que aproveitaram os avanços das técnicas de navegação e estabeleceram relações comerciais mais intensas com as demais economias do mundo. Entre os séculos XV ao XIX, ampliaram-se a migração de pessoas e a circulação de produtos, fazendo surgir novos mercados entre regiões antes isoladas, favorecendo a expansão comercial. Então, como vocês podem observar aqui, uma imagem de uma homenagem ao descobrimento do Brasil, uma caravela que homenageia, entre outros, navegadores, cartógrafos e intelectuais. Bom, segunda fase. Entre a segunda metade do século XIX, o fim da Segunda Guerra Mundial, o processo de globalização adquiriu novo impulso, com a expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre grandes extensões da África e da Ásia, onde foram estabelecidos impérios coloniais. As inovações técnicas aplicadas à indústria, ao transporte e às comunicações, com a expansão das ferrovias, do uso de automóveis, só intensificaram e agilizaram e ampliaram a difusão das relações econômicas e capitalistas para outros territórios. Ou seja, países como Estados Unidos, como o Japão, estavam já saindo de seus países com esses seus produtos para serem negociados em outras nações, em outros territórios. Que é assim que funciona o capitalismo, né? Ele começa pequeno, depois cresce, se sustenta, depois se expande para outros países. Um exemplo disso é McDonald's e Coca-Cola, que está em todos os países que você imaginar, está essa indústria. Aí temos aqui a terceira fase. Em 1945 e 1989, o processo de globalização esteve condicionado à Guerra Fria, conflito caracterizado pela presença de 2 blocos econômicos antagônicos, que eram os capitalistas liderados pelos Estados Unidos e os socialistas liderados pela União Soviética. Esses 2 países disputavam entre si a ampliação de suas áreas de influência no mundo. Então, nessa fase, a globalização continuou a expandir-se em grande parte graças aos avanços tecnológicos na informática e telecomunicações. Então, nesse momento, nessa época, teve até a corrida espacial, né? Porque os russos mandaram primeiramente o primeiro homem em órbita. Depois, os Estados Unidos mandou o primeiro homem para a Lua. Beleza. Aí ficava essa disputa de tecnologia, quem tinha mais tecnologia, quem tinha mais bomba nuclear e assim por diante. Bom, a quarta fase. A quarta fase é a época que a gente está vivenciando nesse momento, que é quais são as características dessa quarta fase. As características são que desde o fim da Guerra Fria, no século XX, a última década do século XX, o mundo passou a viver a quarta fase da globalização, com o avanço do capitalismo e que já não existe mais o socialismo. A revolução técnico-científica informacional proporcionou os avanços do conhecimento em diversas áreas, como informática, telecomunicações, robótica, biotecnologia e assim por diante. Então, com essa expansão do capitalista, com essa cultura tecnológica, favoreceu a expansão da agropecuária, o agronegócio, prestações de serviços e desenvolvimento no geral. Estrada, tecnologia, comunicação e assim por diante. Então, isso possibilitou a formação de redes digitais mundiais, que é, no caso, a internet, que sem ela a gente não estaria fazendo aqui essa videoaula, certo? Então temos aqui
os transportes e telecomunicações, os motores tecnológicos da globalização. Então, o que isso significa aqui? Significa que nas últimas décadas o meio de transporte se modernizou, tornando-se muito mais rápido e mais barato. Com isso, qualquer produto de qualquer país é comercializado em várias nações, graças a essa modernização do transporte. Então, temos aqui um gráfico, uma imagem aqui mais ou menos para vocês observarem. Temos aqui até um exemplo, vamos analisar aqui. Entre 1500 e 1840, a velocidade média de carroças e barcos a vela era 16 km por hora. De 1850 a 1930, as locomotivas a vapor faziam de 104 km por hora, barcos a vapor 58. 1950, os aviões a hélice faziam de 480 km a 640. E 1960, aviões a jato de passageiros. Então, isso diminui o espaço-tempo de locomoção, certo? Então observe aqui era meses para percorrer carroça, barco, chegamos aqui na situação de aviões a jato. E prestação de serviços, como a gente pode observar aqui, temos aqui uma imagem de homens fazendo instalação de internet na França, imagem de 2017. Temos aqui agora um gráfico aqui sobre o mundo, acesso à internet, a partir de 2014, né, que é essa imagem que foi feita nessa pesquisa. Então observe que nos países mais vermelhinhos aqui é onde mais tem tecnologia de rede. O Brasil está aqui de 10 a 30, né, porcentagem. Nos Estados Unidos está mais de 30. Sem dados são essa localidade da África, essa localidade da Arábia também, e da Ásia também tem um pouco aqui também. Bom, sem dados de informações. Agora, alguns países da América do Sul, como você pode observar aqui, tem conexões bem menores que a do Brasil, e menos de 2 aqui, né, aqui no caso da Bolívia, aqui ao lado do Brasil, bem pouco. A África é quase toda com pouca tecnologia de rede, né, de banda larga, e a Europa no geral quase toda tem conectividade. E aqui a Austrália também está na mesma proporção do Brasil. Olha, tem uma informação aqui bem interessante. Comunidades indígenas usam internet e redes sociais para divulgar sua cultura. Então essas tribos hoje, atualmente, não vou listar isso não, mas vou falar mais ou menos o que está falando aqui. Eles denunciam crimes ambientais, denunciam quando há invasão de territórios de demarcação indígena, e se comunicam entre si, né? Então para o índio isso favoreceu bastante. Então, como vocês podem observar aqui, temos aqui essa imagem desse índio com notebook, até engraçado, né? Um índio no meio do rio com notebook, junto com todos os seus adornos, né? Conectado no Rio Negro, próximo a Manaus. Então, como vocês podem observar aqui, ó, no Acre, terras Axaninca, né? No caso, essas tribos, elas são todas conectadas já na internet. Elas possuem uma tecnologia de ponta para se comunicarem. Bom, pessoal, então é o seguinte, nesse conteúdo eu apresentei aqui o conteúdo da apostila. Espero que vocês tenham pegado esse conteúdo da apostila para fazerem os exercícios. Essas atividades aqui, elas são todas baseadas nos textos acima que eu fui falando com vocês e explicando, tá? Qualquer dúvida, podem tirar dúvida comigo no privado, no WhatsApp. Vocês têm lá no grupo da escola. Tudo bem? Então, pessoal, tenham um ótimo dia para todos. Muito obrigado pela atenção.